A pecuária é uma das principais atividades econômicas de Mato Grosso do Sul. Com a abertura da rota bioceânica, o estado, que já se destaca, promete alçar voos ainda maiores no mercado do boi. Mas o que fica dentro do estado? Nas prateleiras dos açougues e casas de carnes? Será que o sul-mato-grossense sabe o que está por trás do preço da carne bovina que ele consome? É o que você vai descobrir agora. O nosso estado fica com muito pouco da carne que a gente produz, com certeza, tá? Hoje, o maior comprador aqui do nosso estado, me arriscaria a falar que é São Paulo, que é o maior centro de consumo do Brasil, né? Agora, com as novas habilitações que aconteceram dos últimos 2, 3 anos para cá, aumentou muito a exportação, tanto para a China quanto para os Estados Unidos, tá? Mas do que se abate aqui no estado, pouco se fica, porque o nosso estado é um estado pequeno, pouco populoso, né? E nós temos muito frigorífico aqui, né? Temos muito frigorífico e muito volume de abate para o tamanho da nossa população. O nosso estado vem tendo transformações muito significantes, né, então assim, eh, o pecuarista ele tem cada vez se profissionalizar mais para conseguir estar na atividade, porque hoje tem outras culturas que vêm concorrendo, com o próprio soja, milho, eucalipto, né, então assim, e a pecuária também é mais uma, que pecuária vem perdendo área para essas outras atividades e tá com o rebanho do mesmo tanto de rebanho. Então, assim, cada vez o pecuarista vai ter que ser mais tecnificado, mais profissional, para a gente conseguir produzir mais carne e menos área. Eu considero que o nosso estado, primeiramente, ele já tem uma posição geográfica muito boa, né, dentro do nosso país, e até hoje a gente tem essa abertura de rota bioceânica que eu acho que vai deixar a gente numa posição melhor ainda, né? Vai encurtar o caminho para os países asiáticos e também desafogar dos portos. Hoje os portos do Brasil, muitas vezes você fica com carga dias e dias parado porque você não tem navio, não tem container, enfim, é muito saturado já, né? Então é uma opção a mais que a gente vai ter e mais econômica ainda por sinal. Isso é bom para o consumidor. Mas afinal, você sabe o que é a rota bioceânica? Para Mato Grosso do Sul, ela representa a revolução. O corredor começa em Campo Grande, no coração de Mato Grosso do Sul, segue por Dourados, Ponta Porã, Bela Vista e Porto Murtinho, de onde cruza o Paraguai, atravessa a Argentina e chega aos portos do norte do Chile no Oceano Pacífico. Um trajeto que encurta a distância entre o Brasil e a Ásia, abrindo novas oportunidades de comércio e desenvolvimento. Funciona assim. Hoje nós temos uma escala programado o que nós vamos matar aqui, por exemplo, daqui uns 20 dias para frente, geralmente 2 semanas. E na semana, o preço que tiver daquela semana, a gente fecha com o pecuarista. Por exemplo, ele põe um boi para matar daqui um mês. Na semana que chegar o abate do animal dele, vai ser o preço que estava aquela semana. E daí vai a negociação de cada um, né? O dono, o proprietário tem toda a liberdade para tirar o animal dele da escala, se ele não sentir que é a hora de abater, e ou tentar arrumar alguma negociação melhor, né? Isso vai depender muito do tamanho do pecuarista. Dependendo se ele é de um grande porte, ele vai ter uma assessoria para estar fazendo esses abates para ele. Agora, quando é de médio e pequeno porte, eles gostam de participar das negociações. O primeiro passo desse trabalho com o frigorífico é conhecer datas e valores. Que dia ele tem disponibilidade para receber os nossos animais. E nós vamos, junto ao produtor, fazer uma triagem dos animais e coletar dados. E nós temos o tripé da qualidade, que é idade, peso e acabamento. Dentro disso aí, nós vamos ver aonde haja maior rentabilidade para ele, que nós temos diversos mercados. Tem mercado interno, mercado externo, e isso influencia bastante. O mercado externo paga mais, então você procura uma melhor remuneração. Então acredito que o nosso foco é procurar um mercado externo, ter uma remuneração melhor e conseguir agregar valor ao nosso produto. As nossas propriedades elas ficam aqui no Mato Grosso do Sul, são localizadas aqui
e nós temos propriedade em Camapuã e no Pantanal, onde uma complementa a outra, né? Então a gente faz cria no Pantanal e recriamos e engordamos aqui em Camapuã. Para entender a necessidade de um animal com essas características, é preciso entender a fundo esses conceitos. Na pecuária de corte, a idade influencia na maciez da carne. Quanto mais jovem o animal, mais macia ela fica. O peso mostra o desempenho do rebanho. Animais que ganham peso mais rápido rendem mais e custam menos para o produtor. E o acabamento, que é a camada de gordura da carcaça, protege a carne no resfriamento e garante sabor e suculência. Quando esses 3 fatores estão equilibrados, o resultado é carne de qualidade, valorizada e muito disputada pelo mercado interno e externo. A exportação te dá algumas vantagens. A exportação você é isento do ICMS. E o ICMS hoje pesa muito na venda da carne, na formação de custo. Então, além de você não pagar o ICMS, que é um tributo pesado na carne, você também acaba acreditando esse imposto. Muitos países melhora muito a questão de precificação, mas o mercado interno é quem manda ainda. Hoje, se a gente fizer aí, uma média a gente deve ter aí 75% a 70% do mercado de abate bovino do Brasil que fica para o mercado interno, né? E apenas 25% a 30% que vai para a exportação. Então ainda quem manda no preço é o mercado interno. Alguns países a precificação de venda é muito mais lucrativa, tá? Mas não são todos não. Dependendo de cada mercado, alguns critérios são mais rigorosos que o outro. Mas unânime, todos querem idade. A gente fala que é o animal 4 dentes, porque a cada 24 meses o boi ele troca 2 dentes. Então, um animal de 4 dentes, ele tem que ser de 30 meses, ele é mais ou menos de 30 meses. Ele não vai ter 4 dentes. É o que o mercado externo exige. Alguns exigem rastreabilidade, que seria a identidade do onde foi criado, como foi criado, as datas de aquisição e transferência do animal e dos pais dos animais, a propriedade onde ele esteve, foi criado, isso é rastreabilidade. Por exemplo, Reino Unido só quer um animal desse, a gente fala que é o trace, né? E integridade sanitária do animal, comprovações de vazio sanitário, que é um tempo depois ele tomar certos tipos de medicações, e a comprovação das vacinas que ele teve, né? Cada país tem uma regra, tá? Então, como a gente está falando, vamos falar do mais requisitado, que é a China. A China, por exemplo, ela não consome vaca, também não consome boi arado, né? E novilha até certa dentição. Então, também é um mercado específico, tá? O pecuarista que produz este animal, hoje ele tem esse conhecimento, então ele vai buscar vender para um frigorífico que faz China. Porém, muitas vezes, igual a gente está hoje numa escassez de gado, o mercado interno acaba pagando o mesmo preço, se ele estiver precisando da mercadoria. Então, muitas vezes, você pode ter um gado que está dentro das características de habilitação para vários países e ficar no mercado interno. Assim, também como você pode vender para o frigorífico, e aí o frigorífico vai definir o que ele está precisando e o que está melhor precificando ali no dia e na hora. Bom, a gente sempre procura o melhor negócio, então nem sempre acaba sendo no melhor frigorífico. Então a gente sempre olha como que tá os preços, né? Como que tá a negociação, a gente avalia também a logística, então a gente avalia todos os pontos para tomar a decisão de que a gente vai estar batendo. Tudo isso gera uma nova moeda de troca. O preço na negociação entre frigorífico, pecuarista e compradores internacionais é definido pela arroba, o mesmo símbolo utilizado no mundo virtual, mas que carrega um outro valor e significado, quase tão valioso quanto o ouro. A arroba é a unidade de medida usada para pesar e negociar o gado de corte no Brasil. Uma arroba equivale a 15 kg de carne bovina. Quando um produtor vende o boi gordo, o preço é calculado com base no valor da arroba.
Por exemplo, se o boi pesa 18 arrobas e o preço é de 240 por arroba, o pagamento será de acordo com esse total. A base da arroba do boi, ela é uma só. Hoje, vamos supor, tá 315. O que impacta nisso? Exportação. O animal Tracy e Hilton, ele é um animal habilitado para exportação. Tem outros mercados que são que não exigem que seja Tracy e Hilton. E esses mercados, eles não pagam tão bem quanto esse mercado que ele tem uma qualificação melhor. A cadeia da carne funciona de maneira coletiva. Cada ator tem a sua função e precisa do outro para funcionar. O pecuarista ele tem que ser um parceiro do frigorífico e vice-versa. Por quê? Um depende do outro. A indústria sem a matéria-prima não vai a lugar nenhum, e a matéria-prima sem a indústria também não vai a lugar nenhum. Se você tiver um gado gordo e não tiver para quem ofertar, seu trabalho não valeu para nada. E a indústria precisa da matéria-prima, porque senão você fecha as portas. Essa questão pontuada em relação ao pecuarista ter essa fama do frigorífico, isso vem dos tempos passados, né? Hoje, o pecuarista, quando você entra nessa questão ou da faca, ou da vantagem do corte, o pecuarista ele tem a opção do peso vivo. Ele pesa o gado na fazenda dele, recebe o dinheiro dele e o que acontecer dentro do frigorífico fica dentro do frigorífico. Então, é uma modalidade que deixa o pecuarista 100% seguro, tá? Você tinha também, antigamente, vários problemas que aconteciam, né? De frigorífico fechar as portas, deixar o pecuarista sem receber, virar aquela luta, e isso vem diminuindo também com o tempo, porque o pecuarista aprendeu com a dor, aprendeu a vender à vista, né? Não correr mais tanto risco da venda a prazo. Então, assim, essa relação, ela vem melhorando. É o conflito que ocorria anteriormente, né? Que questão assim, como o pecuarista não teria tanta informação, né? Que é sobre da fazenda, tem informação do gado, mas não tem no frigorífico, né? A respeito de peso, né? Limpeza, como que era o abate, né? Então hoje, através de associações empresas que fazem acompanhamento, né? Então isso está muito mais claro, né? E pode ser acompanhado, então facilita o entendimento, né? Olha, eu vejo que ainda essa relação ela é um pouco limitada, né? Porque eu acho que ela ainda pode evoluir, ter um pouco mais de transparência. A gente ainda fica muito refém alguns monopólios que tem no estado. Então eu vejo que ainda tem muito a evoluir, ter mais transparência perante as negociações. A indústria, ela retém muita informação, o que acaba às vezes nos prejudicando e não fica tão transparente como assim, dos próximos passos, porque a gente sempre trabalha, né, dentro da pecuária pensando lá na frente. Então, será que eu estou fazendo o melhor negócio agora? Será que é o momento de eu segurar ou não? Então, acaba que não tem tanta essa transparência entre os dois lados. Mas você deve estar se perguntando, como é que isso interfere no preço da carne que você compra no açougue? O frigorífico, de certa forma, ele tem pouca influência quando você vê que ele fica no meio do caminho. Geralmente o frigorífico ele não manda no preço de compra, porque o preço de compra é o preço do dia, ele é formado por isso que nós falamos agora, né, que é a oferta e a procura, né? E o preço de venda, geralmente quem dita são os compradores. Por quê? Ele vai lá e procura 5, 6 frigoríficos e fala, eu preciso de um volume X, mas o preço é esse, ou ele tenta num, tenta no outro. Então, assim, a indústria frigorífica, ele está sempre nem mandando lá, nem mandando cá. A gente tenta trabalhar de uma maneira em que entre a compra e a venda para o varejo consiga satisfazer os custos. Porém, quando passa para a mão do varejo, né, o varejo que precifica, aí vai muito do consumo. O que a gente vê muito falar no mercado, muita gente falando, poxa, mas eu estou escutando que a arroba está baixando, mas a carne não abaixa. Quando você vai conversar com o varejista, ele fala, olha,
A carne aumentou demais de preço, então eu vendia 1.000 quilos de carne, agora eu estou vendendo 500. Então, se ele não colocar uma margem melhor no produto, ele não consegue pagar a despesa. Por quê? Porque por mais que ele manteve ali o faturamento, não sobra. Então, é uma conta diferente, e quando você tem a oscilação muito grande, igual esses períodos que a gente passa, a rede varejista eles trabalham muito com tabloide, com informativo. Então, se ele coloca o preço da carne dele num tabloide ali de 15 dias, ele não pode mais variar esse preço, porque ele já passou essa informação para o mercado e ele tem que trabalhar em cima daquilo. Eu vejo que são pontos muito distantes do produtor com o varejo. Então, nesse meio tempo, há muita imposto muito grande, então há muitas intermediações. Então, as pontas ficam um pouco distantes. Acho que, às vezes, para um custo de produção daqui até chegar numa outra ponta, demora muito. Então, tem logística, tem todo o composto, né, de governamental, então dificulta um pouco a chegada dos preços final. Então, acho que quando vai chegar um preço aqui, demora muito até chegar. Não vejo que a carne subiu, ela nem corrigiu a inflação, para você ter noção. Se a arroba tivesse corrigido a inflação, hoje nós estamos vendendo ao mesmo preço que nós vendemos há 3 anos atrás. Quantos por cento de inflação nós tivemos nesses 3 anos? E ela não corrigiu nada, entendeu? Quando você baixa o preço, é porque não está vendendo. Quando baixa o preço e não está vendendo, é obrigado a aumentar a margem do açougue. E, portanto, nesse período que o açougue não baixa preço, porque a arroba baixou, mas o açougue não baixou, é porque ele tem que manter o percentual, o total de dinheiro apurado de resultado líquido. Mas afinal, a carne bovina está mesmo cara? A resposta está no salário mínimo. Nos últimos anos, a carne bovina nem chegou a acompanhar a inflação. Enquanto isso, o poder de compra de quem sobrevive com o salário mínimo só diminuiu. Ou seja, não adianta o salário subir se ele não cresce no mesmo ritmo que o preço dos alimentos e dos produtos básicos. O dinheiro passou a render menos. De acordo com o IBGE, os preços da carne subiram cerca de 20,8% em 2024, depois de caírem quase 9% em 2023. A carne não disparou acima dos outros produtos. O que mudou foi o valor do dinheiro no bolso do consumidor. Hoje, o trabalhador precisa gastar uma parte maior do salário para comprar o mesmo quilo de carne de 5 anos atrás. Não porque o produtor, ou a indústria, ou muito menos o varejo aumentaram demais o preço, mas porque o poder de compra do brasileiro encolheu. Eu acredito que você nunca vai estar pagando caro demais na carne aqui dentro do nosso estado, seja ela o preço que tiver. A nossa carne ela tem uma referência de qualidade, como você já pontuou diversas vezes, e isso realmente é um fato. Nosso estado, dentre os outros estados do Brasil, é uma referência em qualidade de carne. E o nosso estado sempre foi honesto nos preços. A gente nunca vê o pecuarista como ganhando muito. A indústria está sempre ali no seu limite, horas trabalhando no azul, mas horas também trabalhando no vermelho. E o varejo faz a precificação para o consumidor consumir. Eu não acredito que o varejo coloque margens acima do que aquilo que seja do mercado, porque ele não traz o cliente para a loja. Eu acredito que o consumidor ele tem que ter essa confiança e não desconfiar que ou o varejo está levando vantagem, ou seja o pecuarista, ou seja o frigorífico, porque ali está todo mundo lutando ali no seu dia a dia para poder trabalhar e poder se sustentar. E realmente os nossos preços, eu nunca vi nada muito abusivo, apesar de às vezes a gente ter as baixas de arroba e não ver chegar no varejo, cai naquilo que eu falei para vocês, né, na questão de perda de venda. Então eu acredito que o consumidor ele tem que ser um pouco mais confiante e desmistificar muito essa desconfiança em relação entre essa cadeia, desde do pecuarista ao frigorífico e ao varejo, que eu acho que cada um faz seu trabalho, faz bem feito, e até o resultado é a nossa carne de qualidade, e a gente tem preços bons aqui dentro do nosso estado.